Deus, o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Você pode se sentar um instante na sua casa, nesse momento, para meditarmos um pouquinho a palavra de Deus. Quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Evidentemente, então, como afirma Jesus, quem age conforme a verdade não tem medo de brilhar com a luz de Cristo. Isto para nós é um consolo, porque nós sabemos o tamanho e a força da nossa humanidade. Nós sabemos o barro do qual nós somos feitos e sabemos que não somos perfeitos. Por isso, sempre é muito importante bater no peito e dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. E a consciência de que carregamos em um vaso de barro quebradiço e que sempre insiste em quebrar, que sempre insiste em que nós o quebremos, não é? Nós nos quebramos facilmente sempre. Carregamos neste vaso de barro um perfume precioso, um perfume colocado ali pelo milagre das bodas em Caná da Galileia, um perfume precioso, um dom precioso. E o dom precioso que se oculta neste vaso de barro da nossa humanidade é a vida de Cristo. E por isso nós somos convidados, conscientes da nossa humanidade e conscientes do que Jesus fez por nós, não ter medo da nossa humanidade. Não é porque somos grandes, é porque Deus é bom. Não é porque somos poderosos, mas é porque Ele é todo-poderoso. Não é porque sejamos grande coisa, mas porque a sua misericórdia é eterna. E é por isso que evangelizamos. É por isso que vamos ao encontro da missão que Jesus colocou diante de nós. Não porque queremos nos aparecer, mas porque a luz dele brilha. E não depende da humanidade ofuscar a força do seu brilho. Quem pode impedir o vento de ventar? Quem pode conter a força de um grande turbilhão ou de uma tempestade?
Ninguém na história da humanidade até hoje conseguiu conter a força da natureza que expressa o poder, a autoridade e a grandeza do seu Criador. Por isso, então, contemplando na natureza a autoridade divina, também aplicamos isso à autoridade de Deus e à força do seu poder e da sua graça. Infinitamente maior é a força do Divino Espírito Santo. Ninguém pode pôr na prisão o Evangelho. Primeira leitura, é verdade, o Sinédrio, os perseguidores de Jesus, tentam pôr na prisão os apóstolos. Mas Deus envia o seu anjo e os liberta. Mas, evidentemente, aqueles que foram aprisionados nada são. Porque o mais importante é a mensagem que o anjo disse a eles: voltem para o templo. Voltem para o templo e cumpram a missão de vocês. A missão de vocês é evangelizar. É anunciar o Evangelho. É dizer que Jesus está vivo. Sim, vocês serão perseguidos, mas esta é a missão que lhes cabe. Paulo, depois entendendo muito bem tudo isso, vai dizer: ninguém pode acorrentar o Evangelho de Cristo. E a igreja primitiva e nascente experimenta esta força de Deus, esta autoridade, qual de um turbilhão que ninguém pode conter. Quanto mais perseguidos, mais se multiplicavam. Muitos, sim, tombaram, perseguidos, foram mártires da fé, mas em pouco tempo, em décadas, séculos, poucos, o cristianismo se espalha e o testemunho do anúncio do Evangelho contagia os corações e reúne cristãos. Quando eu digo isto, eu não fecho os olhos para os erros que nós, na nossa humanidade, como igreja, cometemos ao longo dos séculos. A igreja, ela é santa e pecadora, feita deste vaso de barro, de argila que é a nossa humanidade, mas contendo o dom da vida de Cristo, vida eterna que Jesus na cruz expira sobre a face da terra, vida eterna proclamada no anúncio do Evangelho que temos como anúncio de salvação para nós. Por isso, compreendendo o dilema da nossa humanidade, é claro, batemos no peito e reconhecemos, é forte a nossa humanidade e muitas vezes ela nos envergonha. Mas mais forte dentro desta humanidade, no altar do coração arrependido, precisa ser o holocausto espiritual da vida que crê no nome de Jesus. Portanto, como diria Jeremias, é mais forte do que eu, Senhor. É mais forte do que eu. Humanamente quereria eu calar-me. Humanamente eu desejaria que tua palavra não viesse à minha boca. Humanamente o meu corpo pediria que eu descansasse e cruzasse meus braços, mas é mais forte do que eu esta palavra gerada nas minhas entranhas desde o ventre de minha mãe. A igreja é portadora de uma mensagem de salvação. E não há nada, nem ninguém que possa impedir Deus de falar. Se os profetas se calarem, as pedras gritarão. Gritarão primeiro que Jesus está vivo. Gritarão depois que esta humanidade redimida pelo sangue de Cristo é convidada a uma vida no reino dos céus. Gritarão ainda, por fim, que aqueles que estão distantes, se quiserem abraçar a Jesus, são convidados a esta família de Deus dos quatro cantos do mundo. Não há cultura, não há etnia que tenha sido rejeitada por Jesus. Antes, a palavra do Evangelho confiada aos discípulos, o anúncio da salvação, o convite à conversão, o ministério do perdão, o dom do Espírito Santo é para a humanidade inteira.
que queira ouvir o convite de Cristo de vir ao seu encontro. Bem-aventurados os que queiram ouvir e que queiram vir ao encontro de Cristo. De fato, quem age conforme a verdade não tem medo da luz. Consciente da sua humanidade, da sua pequenez, sabe que carrega em vasos de barro o dom da vida de Cristo, que grita dentro de nós. Grita dentro de nós esta palavra de verdade. Não a nós, mas ao vosso nome, Senhor, dai glória. E se realizamos nossas boas obras em Cristo, é para que o nome do Senhor seja mais conhecido, amado e glorificado. E é inevitável. Fazemos resplandecer a glória daquele que nos revestiu de sua glória. Uma das coisas mais lindas que eu considero no Evangelho é esta palavra de Jesus na sua oração sacerdotal, quando ele diz aos seus discípulos a respeito daqueles que ouvirão a sua palavra, daqueles que terão a oportunidade de conhecê-lo pelo testemunho dos apóstolos. Neles eu serei glorificado. A coroa de Cristo é feita da conversão dos pecadores. A coroa de Cristo é feita daqueles que, ouvindo a pregação dos apóstolos e experimentando o dom do Espírito Santo e a remissão dos pecados, acorrem a Cristo para comer e beber à mesa da Eucaristia. Por isso, sim, este tempo que nós vivemos, tempo de isolamento social, de privação da Eucaristia, é um tempo que fere a alma da igreja. Fere a alma da igreja. Mas não temais, pequeno rebanho. Não temai. Não tenha medo, pequeno rebanho. Porque o Senhor virá em nosso socorro. Se não é possível para muitos receber a Eucaristia nos seus lábios, o dom espiritual do abraço de Cristo, desse abraço generoso de Jesus, chega a todos que o desejam do fundo do coração e do fundo da alma. E como diria Dom Júlio, num artigo tão bonito que ele publicou no Jornal Cruzeiro do Sul desta semana, que este tempo seja um tempo em que nós aguardamos com ansiedade o nosso encontro com Jesus e repetimos do fundo da alma: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Por isso, que ecoe dentro do nosso coração esta palavra dita do coração de Cristo à igreja: não tenham medo, pequeno rebanho. Nada vos será tirado, porque eu vos pertenço. E em vocês eu serei glorificado. Amém.